Bem-vindos ao Beautyverso, podcast que fala sobre beleza e negócios da beleza. Hoje estamos aqui, o primeiro podcast de 2023, eu e... Antônia Helena, retomando aqui, hein? O nosso primeiro podcast num formato diferente, que hoje nós estamos estreando um formato chamado Beauty Talk, onde nós convidamos você para participar desse episódio. Nesse episódio, sendo o primeiro de 2023... Muito pertinente. Muito pertinente. Confesso que a gente está um pouquinho atrasado, mas era tanto projeto esse ano que a gente precisou nos organizarmos para falarmos sobre metas. Mas eu aposto que ainda dá tempo de a gente organizar o seu 2023. Precisamos criar metas para falar de metas. Exatamente. Então, primeiramente, quero avisá-los e lembrá-los que quem está patrocinando esse episódio é a SC Beauty. No cantinho aqui, em cima de mim, tem um QR Code. Caso você seja profissional, deseja conhecer os produtos que a SC Beauty distribui aqui no estado de Santa Catarina, acesse o QR Code ou, se você está nos ouvindo, acesse loja.scbeauty.com.br que você vai entrar no cadastro para ter acesso ao e-commerce exclusivo para profissionais da beleza. Lá você faz o cadastro, recebe a liberação e tem acesso aos valores exclusivos para profissionais. Então, se é a primeira vez que você está vindo e ainda não é cliente da SC Beauty, acessa o link que você vai poder se cadastrar. Se você já é cliente da SC Beauty, você simplesmente pode pedir a liberação do seu acesso e você consegue ver todo o nosso portfólio de produtos. Bom, já fiz essa introdução, esse merchan, porque, né, gente, alguém tem que pagar por essa estrutura, por gentileza, né? Por gentileza, né, Diego? Bom, convidei a Antônia, principalmente porque ela é minha dupla, minha parceira nesses episódios de podcast. A gente faz uma boa parceria. Exatamente. E a gente quer falar com vocês sobre um assunto muito importante, que são as metas. Primeira coisa que eu queria compartilhar, né, Antônia? A gente estava conversando bastante sobre isso, não só hoje, mas nos últimos dias. Que até você trouxe um exemplo falando do quadro de sonhos, né? Quadro de sonhos, que são usados em algumas técnicas, em alguns cursos. E a primeira coisa que eu queria comentar, eu aposto que lá quando estava pulando as 7 ondinhas, ou comendo os baguinhos de romã, ou as uvas, você estava mentalizando metas para esse ano. Só que agora eu queria compartilhar uma coisa. Se a gente traz muitas metas, uma quantidade exagerada, a gente tem um risco de não atingi-las. Você faz metas de final de ano, Diego? Faço, mas eu não consigo fazer no final de ano, sabia? Não? Eu faço no começo do ano. Tanto da empresa, quanto o meu planejamento pessoal. Esse é o seu ritual, sua rotina. Na verdade, eu gostaria de fazer final de ano, mas eu acho que a gente está nas festas, a gente está exausto do ano que passou. Eu deixo para fazer no começo do ano, eu me sinto mais energizado para fazer quando eu retorno. Normalmente ali na primeira semana do ano, né? E comentando sobre isso, e esse até é um assunto, as metas foi um assunto que eu ouvi num podcast também, e eu comecei a pensar justamente isso. Nossa, quando a gente vai falar de meta, a gente pega e pensa assim, nossa, esse ano eu vou emagrecer, eu vou correr 40 quilômetros, vou me dedicar à minha religião, seja ela qual for, vou dar atenção para o meu marido, para o meu trabalho, para o meu filho. Vou meditar. Vou meditar. Gente, calma. Respira. A gente precisa de um foco. A gente precisa de um direcionamento. Então, a primeira coisa que eu queria conversar e trazer para vocês é que a gente precisa ter poucas metas. Ou seja, tu pode ter essa quantidade, ou seja, você vai ter vários objetivos durante esse ano, porém, qual que vai ser o foco? Ou, melhor ainda, qual que é a tua palavra para esse ano, Antônio? Consolidação. Consolidação. Durante todo o ano, quando tu tiver que tomar uma decisão, essa vai ser a palavra que vai me nortear. Isso vai estar me ajudando para a consolidação. A consolidação. É isso que a gente tem que pensar. No meu caso, é networking. E o meu... Acho que entendi o meu papel então, aqui. Então, a gente está aqui. A minha principal palavra desse ano
que eu tenho outros objetivos, mas a principal vai ser network. Então, por quê? Negócios são feitos de pessoas e a gente comercializa, a gente negocia com pessoas, então eu sinto a necessidade de conhecer mais gente e eu quero estar próximo de pessoas mais importantes. Daquelas pessoas que hoje eu admiro, por exemplo. Sim. Então, esse é um dos meus objetivos desse ano. Então, quando eu vou criar algum projeto, por exemplo... Isso é o que te norteia. Esse é minha palavra de ordem desse ano, por exemplo. Então, se você que está assistindo ou ouvindo a gente, pensa nisso. De repente, separa uma palavra que pode ser aquela palavra que vai te ajudar nas tomadas de decisão. Então, por exemplo, sou um profissional da beleza e esse ano meu objetivo vai ser dar curso para outros profissionais, por exemplo. Então, a tua palavra talvez pode ser tipo a minha, network. Você vai precisar conhecer outros profissionais, você vai precisar criar conteúdo que também chame a atenção desses profissionais e aí o teu objetivo fica muito mais próximo. Então, essa é uma primeira dica que acaba sendo, tendo uma palavra, acaba te norteando nas tomadas de decisão ao longo do ano. Funciona mais. Até porque a gente precisa dizer uma quantidade de nãos quando a gente tem uma meta muito clara, né, Diego? Então, a palavra de ordem, aquela que vai te nortear, ela faz um filtro, não faz? Faz, com toda certeza. Principalmente para tu poder dizer um não com clareza. Com certeza. Com certeza, exatamente. Sim. E outra coisa, o objetivo, ele precisa ser delimitado, ele precisa ser específico. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu quero ser feliz. Abrangente demais. Quem não quer? Quem não quer? Quem não quer? Mas agora, quando eu falo assim, eu quero ser feliz, eu estou simplesmente jogando para o universo. O que te faz feliz talvez não é o que me faz mais feliz. Então, a gente precisa ser específico. Bom, para eu ser feliz, eu tenho, trazendo o exemplo que eu dei anterior, eu tenho que dar o meu primeiro curso para outros profissionais. Opa! Talvez o meu objetivo seja conseguir correr uma maratona. Que não é, mas que seja, de repente. Mas tem que ser um pouco mais específico. Quando a gente faz algo muito abrangente, e eu já cometi vários desses erros no passado, deixava os objetivos muito abertos. E aí, quando a gente tem uma meta muito aberta, ou até não tem meta, né? Não tem um objetivo, qualquer caminho serve. A correnteza te leva. Exatamente. A correnteza te leva. Então, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. E aí tu só vai navegando, só vai... Ou você fica a mercê que outras pessoas tomem a decisão por você e decidam o seu caminho. Exatamente. Aconteceu muito comigo. Exatamente. Bom, então, para a gente pensando em tudo isso, a gente tem conversando, sem querer, a gente falou para trazer e compartilhar com vocês sobre uma mesma técnica, mas antes disso, só para vocês entenderem que toda meta precisa de um método. E a etimologia da palavra método é caminho para a meta. Caminho para a meta. Então, quando a gente fala que a gente tem uma meta, eu vou precisar obrigatoriamente de um método, senão não vai servir de nada. Não tem um processo lógico. Não tem um processo. Então, a gente trouxe dentro de gestão de pessoas, de administração, um método chamado SMART, que a gente aportuguesou e a gente chama de método MART. Essas 5 letrinhas vão te nortear para que você possa ver se aquele objetivo, se aquela meta faz sentido ou se realmente é, às vezes, talvez um desejo, não é uma meta, não ou é um sonho. Não é um sonho. Exato. Então, ele primeira valida, coisa. Né? Exato. Ele valida. Então, primeira coisa. Pensa, quer compartilhar, de repente, algum objetivo que tu tem para a gente usar de exemplo aqui dentro? Vamos lá. Vamos fazer um exercício prático. Vamos colocar a mão na massa, né? Uma das minhas metas é aumentar a minha rede de relacionamento porque tem uma coerência com a minha profissão. Perfeito. Então, quando a gente usa o método SMART, o método MART, aqui traduzindo para português, a gente está falando do M, para ele ser mensurável. O A de atingível, okay. Né? Traduzindo para português vai ficar algo assim. R de relevante. Ok. T de temporal, eu preciso ter um tempo. E E de específico. Então, pegando esse exemplo que a Antônia trouxe, primeira coisa, ok,
tu quer aumentar a sua rede de relacionamento. É mensurável? É, porque se hoje eu tenho uma rede de, vou chutar, 100 pessoas, ao final de um período eu tenho 150, dá para mim mensurar. Perfeito. É atingível? Tem que avaliar. Quanto eu quero aumentar? Eu quero triplicar. Mas em qual período de tempo? Daí eu já vou pular e estou falando aqui no temporal. Certo. Eu tenho que ligar o atingível com o temporal. Vou dar um exemplo prático. Sim. Eu contabilizei as minhas conexões de impacto e no ano de 2022 eu atingi um pouco mais de 1.500 conexões. E eu falando de 100 aqui, gente. Não. Ok. Um pouco mais de 1.500. Então, é baseado nesse número que eu consegui mensurar, que eu determinei quais são os pré-requisitos para atingir a minha meta de 2023. E já está definida? Vai ser dobrar, triplicar? Dobrar. Então, vamos lá. Então, é mensurável, a gente já falou. Perfeito. Ela tem um valor que é dobrar. Aí a gente pergunta, em quanto tempo, Antônia? No ano de 2023. Então, aumentar conexões de mais 1.500 pessoas, atingível durante o tempo de 12 meses, o temporal. Perfeito. É relevante? Altamente relevante. Extremamente. Para o teu negócio, que você é uma networker, uma pessoa que conecta pessoas. Eu preciso conhecer altamente relevante. E não só conhecer. Manter uma rede de relacionamento. Manter o relacionamento. É específico? É. Bastante. É. Porque tu vai se conectar com pessoas que podem fazer negócio com outras pessoas. A gente trouxe isso nesse exemplo prático. Eu peguei até a Antônia desprevenida. Você estava pronta. Eu trouxe um exemplo prático de vida real, mas muito específico do segmento e do nicho que ela atua. Network. Vamos trazer aqui um exemplo para... o universo da beleza? Não, vamos pensar. Eu quero ampliar para todas as mulheres na virada do ano. Eu aposto que 99,9. Perder alguns quilinhos. Todas. Então, primeira coisa é a seguinte. Vou começar falando dessa forma abrangente. Quero perder peso. Primeiro. Ok. Mensurável? Não. Por quê? Porque eu não defini quantos quilos, quanto de peso eu quero perder. No caso do Antônio, eu fui perguntando, ela definiu que era dobrar, então significava que era mais 1.500 conexões. Então, se eu falo somente assim, quero perder peso, se tu perder 100 gramas, filha, no final do dia já atingiu a tua meta. Então, não, quero perder X quilos. Perfeito. Esses X quilos, comparado com um período de tempo, um tempo que você vai definir, vai ser atingido? Então, vamos lá. Quero perder 5 quilos um ano. É atingível, sabe? Então, dá para você ver. Isso faz com que eles parem de ficar frustrado, por exemplo. Né? Até porque é um consenso que quando a gente determina metas, a gente já começa a boicotar elas antes de executar, por não ter essa noção do que precisa ser feito. Ai, vai dar trabalho. Exatamente. Já passou por essa sensação, Diego? Já. Terminando esse exercício. Então, eu fui lá. Então, agora eu defini que ela é mensurável, é atingível e tem um tempo específico para eu chegar. Beleza. Ela é relevante? Bom, vai depender de pessoa para pessoa. Pode ser uma questão de saúde, né? Tem pessoas que são indicadas a perder um pouco de peso por causa de coluna, de dor no joelho. Ou é estético, para a pessoa, se aquilo é relevante, tá valendo. Perfeito. Ok. E é específico. Às vezes, essa especificidade, ela pode estar relacionada, às vezes, a alguma viagem, a algum evento, ou não. Realmente, eu quero perder 5 quilos em um ano para me sentir melhor comigo mesma. Para minha festa de casamento. Então, quando você tem isso muito mais definido, vê como é diferente? Se eu falo, tô lá pulando as 7 ondinhas, quero perder peso. Beleza. Tá muito aberto. Quero perder 5 quilos em 12 meses. Então, começa a estreitar. Materializar já. Aí tem mais uma coisa que eu vou...
aprofundar esse exemplo. E eu estou trazendo esse exemplo porque fica muito fácil para todo mundo entender. Visualizar, né? Mas vocês podem trazer isso para qualquer objetivo que vocês tenham, seja comercial, seja pessoal, né? Seja da sua empresa. Quando ele não encaixa, quando eu não consigo mensurar, quando eu não consigo definir um tempo, quando eu não consigo fazer nada disso, significa que às vezes isso é um sonho. Às vezes não é algo que a gente consiga atingir. Por exemplo, quero ser mais rico que o Bill Gates. Cara, eu ia ter que viver uns 1.200 anos. Ou mais. Então, assim, são coisas que... Aí pode ser um golpe de sorte, de ganhar um dia na loteria, alguma coisa assim, mas aí é golpe de sorte. Quando você quer trabalhar com certeza, planejamento, tem que ser assim. Eu vou adicionar mais 3 pontos ao método SMART e você vai ver como faz sentido. Tem mais 3 dicas aqui, Antônia. Tá. Um deles. Vamos lá. Eu quero perder 5 quilos em 12 meses. Vamos focar que dentro do método SMART eu consegui enxergar isso. Perfeito. Network. Ok. Eu vou fazer isso sozinha ou de repente eu vou precisar de ajuda de alguém? Ou ainda, quem que eu vou colocar na minha rede de relacionamento para potencializar ou me ajudar a chegar nesse resultado? Aí vamos lá. Quem pessoas que você precisa conhecer ou seguir, enfim, pode ser uma pessoa que você vai se espelhar, usar como modelo, você vai modelar a rotina dessa pessoa. Então, você seguir, às vezes, alguma pessoa que tem uma rotina saudavelmente fitness, e eu falo isso porque tem muitas pessoas que têm perfil fitness e na frente das câmeras come 2 castanhas e daí atrás come uma torta de chocolate. O McDonald's inteirinho. E daí diz que é fitness, mas não é. Então, pessoas que mostram a sua rotina de verdade e que realmente compartilham as dores, as alegrias e as dores que é. Então, quem que eu vou me inspirar ou quem que vai me ajudar? De repente, eu vou contratar um personal trainer, vou numa nutricionista. Então, quem eu vou ter junto para pegar na minha mão junto desse objetivo? Nós podemos dar um exemplo prático aqui do seu objetivo e como que eu contribuo com isso. Bom, o Diego mencionou que a palavra dele de ordem é networking. Então, a partir do momento em que ele busca uma networker para, dentro de um projeto, trazer pessoas, não só da área dele, mas fora, ele já está utilizando de outras pessoas, de outro profissional, para poder auxiliar no objetivo dele. Exatamente. Então, esse é um exemplo dentro do planejamento da SC Beauty e tudo mais. Então, a primeira dica é network. Segundo, quais skills, quais habilidades que eu vou desenvolver para chegar nesse objetivo? Então, por exemplo, poxa, se eu quero perder peso rápido, de repente correr é uma boa opção, mas eu não sei correr, então eu vou precisar desenvolver essa habilidade. Então, praticar algum esporte é saudável e ainda ajuda você a perder peso. Sim. Poxa, mas eu não sei praticar esse esporte, eu vou ter que desenvolver essa habilidade. Então, e o último que colocaria é o famoso plano. Como que eu vou fazer isso? E aí, quando a gente fala de plano, Antônio, as pessoas pensam assim, nossa, mas planejar é chato. Eu nem sei como fazer. Gente, plano é lista. Então, se a gente pegar aqui, ó, rapidamente. Eu pegar assim, ó. Vamos falar, 3 dicas para perder peso. Fala uma dica, Antônio. Fazer uma reeducação alimentar. Tá, pode ser. Ok. Se fosse fundo. Não. Eu vou falar um bem simples. Beber água. Eu beber bastante água já me ajuda um monte. Eu acho que eu elevei muito a complexidade disso. Bom. De novo. Retirar carboidrato. Ok. Um pouco de pó. Diminuir, talvez. Diminuir pó. Eu vou dizer tomar bastante água. Rael, que está atrás de nós aí. O que tu acha? Uma dica para quem quer perder peso? Cortar o refrigerante. Cortar o refrigerante. Fosse agora fundo aí. Então, olha só. E não adianta beber o zero. Tem muito sódio e não ajuda a perder aquela gordurinha. Eu sei porque é a minha luta pessoal. Então é o seguinte, ó. A gente aqui, rapidamente, a gente listou 3, 4 itens aqui que podem fazer parte de um plano para perder peso. Obviamente, a gente não é especialista nisso, tem pessoas que são. Tem pessoas que falam melhor que nós sobre isso. Plano é isso, gente, é lista.
E aí, eu tendo essa lista, tendo esse desenho feito, mesmo que seja dessa forma pontual, eu consigo olhar para aquilo e saber se eu estou chegando ou não. Então, pego aquele objetivo que eu não sei se ele é um objetivo, aquela meta que eu não sei se é meta ainda. Jogo para o método SMART, Passa que é o pelo método filtro, MART. pelo funil. Vamos botar nesse filtro do MART. Perfeito. Esse é um projeto que é totalmente sozinho, ou eu vou precisar também de habilidades, vou precisar de pessoas e vou precisar de um plano. O plano sempre vou precisar. Não dá para fugir, tá? Não tem como. Não tem como. Então, acho que você que talvez tem dificuldade de traçar planos, traçar metas, né, para o ano, ou para sua empresa, ou seu planejamento pessoal para o ano, porque acha difícil ou deixa os objetivos muito abertos, essa é uma técnica muito bacana. Então, usar o método MART, que é o primeiro filtro, saber se é mensurável, atingível, relevante, temporal e se é específico. Ele se encaixa nisso? Perfeito. Quem vai me ajudar? Que habilidades eu preciso ter? E o plano, a minha lista de ação, meu plano de ação. Vou acrescentar mais uma dica, bem importante. Dentro de uma metodologia que se chama filosofia Lean, ensina que tudo aquilo que a gente estabelece como meta tem que estar numa gestão à vista. Aí você pensa que tem que estar num quadro, que você tem que comprar. Sim. Meu bem, se for meta pessoal, tem a sua geladeira. Sim. A sua geladeira você vai colocar ali, depois de passar por toda essa metodologia, porque assim, ó, papel e planilha aceita tudo. Sim. Então, a partir do momento em que você visualiza diariamente e faz sentido a meta, porque nós conversávamos, não adianta você fazer uma cópia de uma meta que não faz sentido só porque o outro está fazendo, Sim. seja tanto no campo pessoal ou profissional. Tem que fazer muito sentido para você estar à vista. Então, eu lembro quando eu tracei as minhas metas de transição profissional. Sim. Eu tinha lá o meu diário de bordo, mas assim, a minha geladeira estava ali para eu poder, com os meus ímãs ali, assim, o meu lúdico, né? Para eu poder acompanhar e não esquecê-las, porque dentro da rotina, muitas vezes a meta ela nos engole. Sim. Tem ela à vista. Aproveitando isso, e tem tudo a ver, eu acho que além de estar à vista, sabe uma coisa que funciona muito bem? Tornar ela pública. Comprometer-se. Eu vou continuar usando várias vezes o exemplo que eu usei, porque ele vai caber para muita gente, fica fácil para todo mundo entender. Vamos lá, pegamos aquele lá, o perder peso, transformamos numa meta de verdade, perder 5 quilos em 12 meses, né? Okay. E aí tu vai lá e faz um stories e um post no teu Instagram e publica com teus amigos, com teus familiares e mostra a tua rotina, ou seja, aquele plano que você traçou, o que tu tá fazendo um pouquinho todo dia para chegar nesse resultado. E você vai perceber que isso é uma questão psicológica, que quando a gente se compromete, quando a gente torna público, a gente quer fazer com que isso aconteça. Porque a gente, naturalmente, não quer decepcionar as pessoas, quer chegar naquele objetivo que foi público. Então, se a gente deixa só para mim, então eu diria... É mais fácil, né? Eu diria que além de eu pendurar na geladeira, eu faria ainda um post e ainda se comprometeria. Quem começa com esse processo de reeducação, de emagrecimento, é muito comum dizer só está pago se eu postasse, né? Se eu mostrar minha rotina. Eu sou prova viva disso, gente. Se eu vou na academia, antes de eu sair da academia, a fotinha do tá pago. Senão... Não funciona. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Estou numa fase sedentária, mas quando tinha minha vida fitness, eu também criei essa rotina de mostrar ali, né? Indo para academia, voltando durante o treino, para gerar não só o comprometimento comigo, mas assim, a gente gosta de comparar o antes e o depois, porque meta para mim é muito sobre o estado inicial, o durante e o depois, para ter aquela sensação de, opa, cheguei lá, deu certo. Missão cumprida. Fotografia, eu sou muito visual, é que cada um tem uma habilidade, tem pessoas que são auditivas, eu sou visual. A gente se conhecer e ver assim,
durante o processo, não só em questão, a gente focou no emagrecimento, mas Sim. né, É porque é um exemplo lúdico, acho que todo mundo lúdico, consegue entender, mas em né? termos de gestão, quando você pega os teus números e as suas métricas e você vai acompanhando a evolução, principalmente aquele checkzinho, né, semanal, quinzenal, Isso aí tu fez eu lembrar de uma coisa bem interessante. A gente falou, né, dos objetivos, de metas e tal. Vamos trazendo um pouco mais para o ramo do negócio, né? sim, Falando de negócio, de business. tu vai lá, diz assim, olha, esse ano passado eu faturei X mil reais, e esse ano eu quero faturar X mais 30%, mais 20%. Também tem que ver se é mensurável, se é atingível, dentro do tempo que a gente está definindo, que são esses próximos 11, 12 meses, se é relevante, porque, por exemplo, crescer 1% não é relevante. Não. Quanto vai ser menos do que a inflação, que você vai ser engolido. Então, quanto que é relevante? Relevante é a partir de 10, relevante é a partir de 15. Tem que saber se é relevante e se ela é específica. Essa meta é necessária para manter a saúde do meu negócio e para meu crescimento. Ponto. E eu acho que também é um fator relevante a gente comentar sobre metas dos agentes externos. Porque normalmente a gente acha que depende só de nós. A gente está falando isso do pessoal, mas transferindo para negócio, né? Quando a gente fala principalmente de faturamento, a gente fala de uma economia, fala de uma série de questões que vão influenciar nessa meta. Então, há uma tendência a gente se frustrar quando a gente não analisa que tem agentes externos que contribuem diretamente com essa meta. Vamos lá para o pessoal. Eu quero ser fitness, mas eu tenho uma rede aí, um pessoal que só come calzone, que só come... Olha ela entregando o nosso lanche. A gente, na pausa entre um podcast e outro, a gente teve que fazer um lanche rápido. Né? E aí o lanche rápido foi um calzone. Para, Antônio. Para de entregar que eu tô no meu... Vai estragar meu projeto fitness. Mas o meio em que a gente convive, quanto contribui diretamente para o alcance dessa meta. Então, quando eu decidi empreender, eu não tinha uma rede de relacionamento, um relacionamento que era grande parte empreendedor. Então, criar esse meio favorável para que você ganhe volume, outras habilidades que você não tem. Cria aí o ecossistema para que essa meta seja favorável. Perfeito. Não adianta traçar meta e ficar em casa esperando que a tua rede de relacionamento apareça do nada. Do nada. Né? Tanto que uma das reuniões que a gente fez virtual, tu estava num coworking, né? Que tu participa bastante, justamente porque conhece um monte de gente e faz total sentido para o teu negócio, né? Outra coisa que eu quero trazer para o pessoal, a gente está falando de meta e a gente sempre está falando do ano, né? Mas é muito importante a gente ter o acompanhamento dessas metas e quebrá-las, quebrar essa meta em pequenos números, em pequenas doses. Sim. Então, isso fica muito claro quando a gente pega um exemplo do seguinte. Eu trouxe aqui um exemplo que eu já tinha ouvido uma vez também. Por exemplo, você tem que nadar 1.000 metros, 1 quilômetro, numa piscina. Sua meta é nadar 1.000 metros. Ok. Se você mergulhar na piscina, começar a nadar e só parar exatamente lá quando terminou os 1.000 metros, tu vai terminar em um determinado tempo e num determinado cansaço, num determinado desgaste. Se de repente o teu treinador que mandou tu ir lá e fazer esses 1.000 metros, ele pega assim, Antônia, faz 10 tiros de 100 metros. 100 metros. Com toda certeza, o teu gás durante esses 100 metros vão ser muito maior do que aquele dos 1.000 metros. Então, a tua energia, a tua performance, o teu gás vai ser muito maior. Então, tu pegar essa meta e dividir em pequenas metas, em períodos de tempos menores, ou em atividades chaves que vão fazer aquele grande objetivo acontecer, é algo importante também. De novo, vamos trazer um exemplo da realidade, buscando o exemplo que a Antônia trouxe da rede de conexões que ela quer fazer. Ela quer dobrar, são mais 1.500 conexões durante o ano. Quando fala assim, e de repente agora a gente está aqui por fevereiro, e, nossa, eu fiz só
sei lá, 2 conexões novas, começa a dar um medo, uma frustração. Dá um tacardia. Mas daqui a pouco vai ter um grande evento, tal data que tu vai ter possibilidade de conhecer Temos um ano gente. intenso. Então, é saber quais são realmente os planejamentos, as datas específicas que vão ter isso. Trazendo para a realidade, talvez, do pessoal que está nos assistindo. Às vezes, o faturamento de janeiro do salão de beleza talvez não seja tão interessante, mas calma. Vai ter Dia das Mães, vai ter Dia dos Namorados. Então, são épocas que naturalmente há um pico de vendas, há um pico de serviços a mais. Sim. Então, a gente tem que saber que aquela minha meta do ano, ela vai ser porcionada e vai ter meses que nessa porção não significa que, a grosso modo, o meu objetivo do ano é 120 mil de faturamento, ou seja, 10 mil reais por mês. Mas vai ter mês que eu vou fazer 8, só que talvez no outro eu vou fazer 12, 14. E aí no outro eu vou fazer 8, 9. Então eu tenho que entender a distribuição de energia e a distribuição dessa meta. Nesse caso estou falando de valores, mas pode servir para qualquer coisa. A gente tem que entender que pode ter momentos que ela não vai ser linear, ela vai ter altos e baixos. E isso me chama a atenção para 2 pontos. O acompanhamento... É o que eu ia falar, Diego. O acompanhamento da meta. Faz a gente ter a tranquilidade de saber se a gente está no caminho certo, no caminho errado. Sim, porque normalmente o que a gente faz? Estabelece uma meta e só vai verificar a evolução dela, sei lá, mais do meio para o final. Perto do resultado, quando precisa do resultado. Aí dá aquele sentimento de frustração, de desespero. Se você está realmente comprometido, você tem que estabelecer uma rotina que você vai falar, pera, deixa eu ver se está evoluindo aqui. E um outro ponto também que chama muita atenção é o radicalismo em relação às metas. Uhum. É quando você finalmente define as suas metas e você quer fazer tudo de uma vez. Foi um pouco que a gente falou no começo, né? Tipo, colocar muitas metas e muito abrangentes e de todas as áreas da vida. A pessoa vai se frustrar. Ou uma única meta. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu sou expert nisso. Na parte de alimentação, não, agora eu vou me cuidar. E aí, tira todo o açúcar, tira o pão doce, Vou dar um spoiler. Não funciona. Não funciona. Dá aquele... E aí, essa coisa da ansiedade da meta, você aplica tudo de uma forma muito radical, ao ponto que você não sustenta ela. Sim. E aí você fala, isso daí não é para mim mesmo. Não, eu aprendi que as metas precisam ser um pouco mais equilibradas, principalmente as pessoais, que são metas que eu acabo tendo um peso de cobrança maior por resultados e tal, e eu, inclusive, acabava muitas vezes deixando de fazer coisas que eu tinha definido que seriam minhas metas pessoais, coisas minhas, como praticar exercício, me alimentar melhor, descansar, estudar uma língua, alguma coisa assim. E aí o que eu fazia? Poxa, surgiu ali algum problema, ou preciso então chegar mais cedo na empresa, alguma coisa assim. E aí sempre eu desmarcava o que era para mim, para fazer para o outro ou para a empresa. E isso fazia com que eu, por muitos anos, não conseguisse fazer nenhum objetivo pessoal. E aí, uma das coisas que ajuda é a gente se autoconhecer, fazer terapias, se entender e se valorizar, fazer o desenvolvimento pessoal. Sim. E aí a gente acaba percebendo, opa, tem o Diego, que precisa ser dedicado e ter o CNPJ, ter todo esse cuidado e tudo mais, que eu sou extremamente cuidadoso, zeloso, mas e o Diego? Eu mesmo. E o Diego CPF, digamos assim, né? CPF, como é que tá o CPF diante do teu CNPJ? Agora, dali para frente, né, de um tempo para cá, diria que do meio do ano para cá, do ano passado, né, do ano 2022 para cá, eu coloquei algumas metas que agora, no começo do ano, depois de 6 meses, eu consegui deixar elas muito mais equilibradas e num tamanho que eu consigo. Por exemplo, vou trazer um exemplo real. Eu me cobrava muito por eu não praticar atividade física. Ok. E é uma coisa que eu sei que faz bem,
e melhor. Nossa, quando eu pratico atividade física, até o meu humor melhora, eu me sinto mais disposto e tudo mais. Uhum. O que acontecia? Eu decidia, quero ir para academia. Aí eu começava a ir todos os dias, exceto final de semana, mas eu ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não tinha um acompanhamento tão próximo, fazia o acompanhamento com o instrutor da própria academia, por exemplo. E a gente sabe que eles têm que cuidar de muitos alunos, ele não fica 100% em Não cima tem de ti. aquele tempo total de qualidade, né? Sim. Aí não tinha um acompanhamento também nutricional, então comia meio quando tinha fome. Tinha vezes que eu ficava fraco treinando. E daí tu fica, poxa, mas eu tô treinando e tô fraco. Aí eu disse, não, pera. Aí eu peguei e coloquei dentro do método SMART e coloquei mais aquelas 3 dicas. Eu percebi que eu precisava de alguém, no caso um personal, para me ajudar. Nossa. E aí eu não boicoto. Outra coisa que eu consegui entender também. Tem alguns dias aqui na empresa que eu preciso chegar um pouco mais cedo e tudo mais. Outros eu consigo chegar no horário, né? Um pouquinho mais tarde às vezes. Só que eu defini que no mínimo, esses 2 dias que eu tenho personal, eu não falto. Então, claro, a não ser que aconteça alguma coisa. Então, eu diminuí a minha... Eu diminuí o meu objetivo, né? Diminuí ali minha meta, meu compromisso, que é aquele ir todo dia, ir a qualquer custo, para uma meta mais atingível. E agora eu fico muito mais tranquilo. E eu vou. E a gente acha que não tem aplicabilidade prática. E quer saber o melhor de tudo? Eu tô tendo muito mais resultado indo apenas 2 vezes na semana do que indo 5 vezes fazendo tudo errado. Então, às vezes, desacelerar ou trazer o teu objetivo para algo mais atingível e que você consiga cumprir com consistência faz diferença. Faz a diferença. Então, muito provavelmente eu vou conseguir durante o ano todo praticar exercício físico. De repente, vai chegar um momento que eu me empolgo até mais e começo a ir mais do que essas 2 vezes que atualmente eu estou indo. Mas se não, meu objetivo é no mínimo ir essas 2. E daí eu estou super bem porque eu estou cumprindo com aquilo que eu tracei. A sua fala me fez lembrar de uma grande amiga que me disse que equilíbrio não é uma linha reta. Sim. Mas saber transitar pela área da tua vida que te pede mais naquele momento. Uhum. Quando a gente fala de meta, normalmente a gente quer colocar tudo num pacote. Isso. Uhum. Tudo tem que ser com alta performance e quando você entende, principalmente na área de negócio, que existem estágios, o inicial, o intermediário, o avançado, você entende qual é a maior atenção das tuas metas naquele momento. Quando eu olho a tua fala, eu penso no seu caso, seu exemplo, eu vejo muito sobre alguém que nesse momento consegue, diante de tudo que está sendo e já andando, você consegue dar uma atenção para o seu pessoal. Mas não necessariamente esse conteúdo é para te dizer que você precise dar conta necessariamente do que o Diego dá, ou que eu dou nesse momento. Tem que se conhecer, né, Diego? Tem. E, principalmente, no ano de 2023 é o ano que, dentro da SC Beauty, é o ano que a gente mais tem projetos. São, no mínimo, 8 projetos que estão rodando agora simultaneamente. E ontem eu inventei mais um. Mas não é o suficiente nas metas em que ele já elaborou? Entrou mais um. Entrou mais um, que é um caso assim, um encaixe, vamos dizer assim. Vamos chamar de encaixe? É um encaixe que eu preciso aproveitar essa oportunidade com essa pessoa, com esse talento, que daqui a pouco viaja. Então, Compreendo. Eu preciso trazer isso como prioridade nesse momento. Quero que você fale, então, sobre esse gancho, eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua experiência de flexibilidade na meta. Ou seja, tem ali uma linha tênue. Você estabeleceu as suas metas, já tinha elas fechadas para o 2023, mas diante de uma oportunidade, você encaixou. Sim. Qual é o limite da flexibilidade para você, para o Diego, né? Qual é o limite da flexibilidade numa meta? Eu acho que o limite da flexibilidade, falando a grosso modo, de modo geral, e depois eu trago específico para esse. Eu acho que é quando não vai interferir nos outros planejamentos, ou a não ser que seja um projeto que economicamente seja muito mais rentável, você pode pegar o outro projeto
que está numa fase embrionária ou que não vai ter um retorno tão rápido e deixá-lo para um outro momento, criar uma substituição ou, que foi esse caso específico, a gente tem tempo, apesar de apertado, e várias atividades eu estou contando com o network. Eu estou contando com pessoas que vão colaborar com esse projeto. E aí a gente consegue, sozinho, sozinho, aquela velha frase, né? Sozinho a gente vai mais rápido, só que juntos a gente vai mais longe. Então, tem várias pessoas, eu mobilizei já várias pessoas, cada um com sua parte no projeto, e cada um fazendo uma parte, a gente consegue entregar. E acho que o outro limite, que daí é o principal, é quando não faz tu recuar de todos os teus objetivos que foram os pessoais. Então, esse não vai acontecer. Então, não vou precisar... Não compromete os Não vai demais. comprometer. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E quando a gente fala de negócio, as decisões têm que ser tomadas muito rápido, muito rapidamente. Então, eu, antigamente, principalmente quando mais jovem, adolescente, eu demorava muito para tomar uma decisão. Até decisões simples, escolher roupa, decidir se eu ia sair ou não. Assim, super indeciso. Curiosidade, mas só tempo para decisão ou você também delegava para outras pessoas para te influenciar nessa decisão? Eu pedi opinião, mas eu não levava em conta. Eu queria saber se essa avaliação fazia aí o que eu fazia? Eu estava perguntando até achar alguém que dissesse que era para eu ir para a roupa. Precisava de uma confirmação. Só que eu queria a confirmação que houve. Era isso. Então, entendeu o meu ponto de vista, né? Então eu ficava sempre muito indeciso, com situações muito banais. Hoje eu tomo decisões muito mais rapidamente, só que não de qualquer forma. Claro que daí vai passando a idade, a gente vai criando mais experiência e a gente fica muito mais inteligente nas tomadas de decisão, né? Sim, mas hoje, falando de negócio, Hoje, por exemplo, para eu comprar roupa, eu sou muito mais decidido. Eu visto... Se alguma coisa eu já percebo que não me agradou, não fiquei confortável, eu já sei que, mesmo sendo linda, eu não levo a peça. Porque eu sei que vai chegar em casa e eu não vou usar. E daí, isso aí é um aprendizado de longa data, porque todo ano eu faço uma limpeza no guarda-roupa, faço doação de roupas que eu não uso mais, e eu sempre doava uma quantidade muito grande. E eu chegava, Antônia, a doar roupa com etiqueta. Com etiqueta. Porque eu comprava, aí eu achava, nossa, essa peça é muito linda. E aí em mim alguma coisa, o caimento, alguma coisa não me agradava. Daí eu pensava, não, eu vou levar, que daí ou eu vou perder um pouquinho de peso, eu vou ganhar um pouquinho, alguma coisa assim, e vai ficar bom depois. Não usava. Eu tenho... Uma coisa que eu ouvi até do psicólogo em uma das terapias, uma das sessões que a gente estava, e ele me alertou para uma coisa assim, Diego, quando tu vai tomar decisão, e o teu perfil comportamental e tudo mais, tu tem que perceber que aquilo que não brilha teus olhos não adianta. Não adianta. É aquilo que, tá bom, vou levar, mas não era o que eu queria, sabe? Então não adianta. Então quando eu tô negociando com alguém, conversando com alguém, falando de algum projeto, cara, aquilo brilhou meu olho, aquilo fez eu entender que funciona, eu vou. Posso te revelar uma meta que ela é pessoal, mas que ela reverbera no profissional, falando de roupa? Ano de consolidação, eu precisei me posicionar e ter uma imagem diferente, né? Eu era o tipo de pessoa que eu delegava as minhas decisões de vestir. Ai, gente, é um terror esse negócio de roupa para mim. É a minha fragilidade. É a minha fragilidade. Então, na minha submeta de consolidação, tá a questão de vestimenta, de uma nova postura, de um novo... Então, aproveitei que o Diego aqui, mostrei um corte de cabelo para o Diego. Ai, Diego, o que você acha? Tô doido para ver ela já com corte novo. Medo. E então a gente acha que metas que são só profissionais não misturam com as pessoais. Sim, mas elas convergem. Então, quando você traz assim essa sua experiência com as roupas, eu também misturo muito das minhas metas pessoais com profissionais. O que
aqui o meu CPF vai influenciar no meu negócio. Uma vez que a nossa imagem, e a gente trouxe até um podcast com a Marilyn aqui falando sobre isso, né? Até a gente pode depois indicar o episódio. A gente deixa aqui no card. Quem está assistindo pelo YouTube, a gente deixa aqui no card para falar desse episódio específico da Marilyn. E quem estiver nos ouvindo no podcast, é só rodar nos episódios anteriores. Se não me falha a memória, é o 4º ou 5º episódio. Vocês vão ver a Marilyn Feldslaff. Então, dentro da minha meta de consolidação, tem uma parte de imagem e eu tenho, assim, uma meta de aquisição de novas roupas. Então, chegou nesse nível de mensurar, de adquirir. Na verdade, tu veio de uma mudança, né? Tá passando por uma mudança e faz sentido com a tua meta de consolidar essa mudança. Eu até estava conversando com o Diego, né? E a meta, eu acho que tem que ser também uma mudança muito perceptível, não só aos teus olhos e ao teu universo, mas como que o público, ou como que isso reverbera. Não adianta você ter uma meta de crescimento, por exemplo, de empresa, em que seu cliente final ali, ele não perceba que está tendo uma evolução, que está tendo um crescimento. Ninguém faz meta por meta, né, Diego? Não. E outra coisa, acho que para fechar e amarrar um pouquinho mais tudo que a gente comentou até agora, tem uma coisa muito interessante. Às vezes, a gente acaba comemorando só quando a gente atinge a meta. Primeira coisa, eu acho que a gente deve comemorar as pequenas conquistas. Eu sou uma pessoa que eu sou super a favor que todo mundo comemore qualquer que seja o tamanho da conquista. Que seja a compra, às vezes, de uma roupa nova, de um carro ou de uma casa, não importa. Como que você comemora as suas conquistas, Diego? Normalmente tomando um bom vinho. Normalmente. Eu faço dancinhas muito esquisitas, particulares, assim, né? Então, depende do nível de emoção e depende se é um momento efetivamente que acontece a coisa. Por exemplo, teve um momento aqui na empresa que estava eu, o Rodrigo e o Davi, que são os representantes, que a gente recebeu uma excelente notícia, que foi quando a gente teve a confirmação que a gente poderia fazer a distribuição da marca Joico. A gente estava todo mundo aqui, a gente se abraçou e começou a pular, então acontece. Mas aí normalmente, depois em casa, quando a adrenalina baixa, faço a comemoração degustando um vinho, normalmente. Um vinho rosé, que é um dos meus preferidos. Eu celebrei uma grande conquista, um passo de uma conquista semana passada. Convidei meu esposo, falei, a gente precisa de uma cerveja. Sobre isso. Cervejinha. Então... agora, confesso que agora no verão, cervejinha é melhor. Mas as dancinhas esquisitas, eu acho que cada um tem um modo de comemorar, mas eu gosto muito. Eu gosto muito também do fato de celebrar, porque... E não só no que é muito extraordinário, mas assim, no pequeno. Então eu lembro quando aconteceu a nossa conexão aqui, que voltou, que a gente pirou, que eu pude anunciar. Então, eu acho que isso dá uma energia extra na nossa vida. Sim, e acho que daí alegria. Marca, né? Marca o momento. Marca. E outra coisa, até falando de comemorar, às vezes não é necessariamente uma grande comemoração nem nada assim. Mas quando a gente começa a ter atenção na atividade-chave, que é a atividade que faz aqui eu chegar naquela meta, faz com que tudo mude. Um exemplo. Vou trazer de novo um exemplo Adoro exemplos práticos. Vamos pensar aqui num call center que tem uma meta ali, que aquela pessoa que faz as ligações tem uma meta de vender 10 cartões de crédito no dia. Um exemplo, tá? Essa pessoa vai conseguir bater a meta, estatisticamente falando, se ela ligar para mais pessoas. Certo. Ao invés do gestor pegar e dizer assim, Antônia, se você vender 10 cartões hoje, tu ganha um bônus de R$50. Ok. Um exemplo, tá? O gestor poderia fazer o seguinte, Antônia, se você ligar para 100 pessoas, você ganha um bônus de R$50. Por quê? A chance é muito... Quanto mais pessoas a Antônia ligar, a chance de fechamento é muito maior. É muito maior. Então, ao invés de a gente comemorar somente quando a Antônia vender os
5 cartões, a gente comemora quando ela fizer as 100 ligações. Daí, para isso, eu preciso das métricas, eu preciso do acompanhamento de resultado, para saber que, olha, se a minha conversão ela é 5% das ligações que eu faço, então significa que se eu faço 100 ligações, a minha chance de fechar 5 cartões é muito alta. Então eu falo para a Antônia, olha, Antônia, se tu fizer as 100 ligações, tu ganha um prêmio, porque muito provavelmente ela vai bater a meta. Se ela se manter focada no objetivo. Trazendo para um representante comercial, quanto mais salões e mais conexões ele tem, quanto mais salões ele visita, mais perto ele fica da meta. Então isso a gente traz para toda a nossa vida, para todos os pontos. Então quando você estiver pensando assim, poxa, tem uma meta, faturar tantos mil por mês. Qual que é a atividade-chave que vai fazer você chegar nesse faturamento? Ok. E, pensando em tudo isso, existe uma regra que agora me fugiu o nome, mas eu não lembro se é... Vamos lá. Quando a gente fala que 80%... Pareto. Exatamente, me fugiu o nome. A regra de Pareto que fala 80% do resultado vem de 20% do esforço do que é feito. Então você precisa pensar ainda, dentro do seu objetivo, qual que é a sua atividade-chave e pensar no Pareto. Qual que é o Pareto dentro do teu estabelecimento ou do teu salão? Vamos lá, trazendo para a realidade. Okay. Qual que é o serviço dentro do teu salão que é o teu Pareto? Ou seja, que você, com 20%, com poucos serviços, você tenha um grande faturamento. 80%. Ou uma grande margem de lucratividade. Então, olha, eu fazendo esse pouquinho de esforço, eu consigo esse tanto de dinheiro. Então, dá para pensar nisso também. Então, são duas coisas bem interessantes. Pensar na minha atividade-chave, eu tenho que focar nos resultados, e os resultados, no caso da execução da minha atividade-chave, que naturalmente o resultado acontece. Diego, a gente já está mais se aproximando do nosso final, mas aí eu preciso te perguntar, como um excelente gestor que você é, para quem está começando nessa parte de metas e desenvolver, e que acha tudo muito complicado, além do método aqui, precisa de ferramentas, precisa ou um papel e uma caneta para começo? É possível? Eu acho que tudo depende de como a pessoa e como ela lida com a tecnologia. Ok. Tá? Por exemplo, eu acho que um pequeno salão, um pequeno comerciante, uma pessoa que está começando agora, eu acho primordial ter alguma organização. Perfeito. Independente se é um sistema ou se é um papel. Ou as planilhas que não... Planilhas, enfim. Okay. Agora, nenhum deles vai funcionar. Tu pode ter o sistema mais caro do mundo se você não alimentá-lo com informação. Esse fechamento foi incrível. Então, se você tem lá, por exemplo, um controle de caixa, né, do seu salão, do seu estabelecimento, só trabalha você, por exemplo. Pode ser uma agenda, pode ser um caderno, enfim. Olha, entrou tanto de cartão, entrou tanto em dinheiro, beleza. Se você, por mais simples que seja, se você não alimentar, tu vai chegar lá no final do mês para tentar buscar as informações ou fazer um total do seu faturamento, alguma coisa assim, você não vai ter. Não vai ter. Então, não adianta também ter um sistema ultra mega incrível e não alimentar. Então, acho que isso é o mais importante. Acho que independente da ferramenta, é você ter a alimentação dos dados, dos dados para que eles sejam transformados em informação. Né? Porque um conjunto de dados totalmente desorganizado não serve para nada. Não faz sentido. Você precisa analisá-los. Exatamente. E quando tu organiza esses dados, tu transforma ele numa informação. E aí essa informação te ajuda na tomada de decisão. Gente, não é um gestor. Mas são coisas que a gente vai percebendo que acaba se tornando lógico. Lógico. Né? Mas muitas pessoas acabam batendo cabeça, quebrando cabeça, achando assim, não. Quando eu tiver um sistema, eu vou organizar. Quando não precisa. E hoje até, falando de salão de beleza, tem sistemas gratuitos ou com valores extremamente baixos que já te ajudam a organizar estoque, fazer um monte
de coisa que é primordial, até agendamento. Então, vale a pena, tá? Vale muito a pena. A gente vai começar a trazer bastante conteúdo, esse tipo de conteúdo falando mais direcionado à gestão. A gente vai ter um quadro dentro do nosso Instagram chamado Gestão Expert, do Instagram da FC Beauty. É maravilhoso. Nós vamos ter um quadro chamado Gestão Expert justamente para trazer esses insights e essas informações para os gestores ou donos de salão de beleza, enfim, ou até mesmo para aquele profissional autônomo que atua de forma autônoma e queira crescer na profissão, subir, né, enfim, ter um faturamento mais interessante. Então, nós vamos já tem um quadro que existe, que é o Minuto Expert. O Minuto Expert traz dicas de profissionais do dia a dia, de como ter uma mesh, uma execução de mesh, um corte mais interessante, por exemplo. E o Gestão Expert vai trazer dicas e informações voltadas para a gestão do negócio. Então, dentro do nosso podcast aqui do Beautyverso, eu quero trazer mais Beauty Talks, como esse que a gente fez hoje. Maravilhoso, por sinal. Muito interessante, Muito né? interessante. Ótima abertura de ano que a gente está tendo, com um podcast que vai ser um projeto que tem datas, tem objetivos e tem um planejamento extenso para o ano todo. E dentro dele a gente também vai trazer quadros como esse. Às vezes eu trazendo aqui uma aula, um direcionamento, às vezes junto com a Antônia trazendo dicas e informações, como a gente trouxe hoje esse assunto, que são as metas. E o resumo, acho que de tudo isso que a gente falou, Antônia, é que dá para a gente mensurar, dá para a gente criar metas, mas elas precisam estar de alguma forma organizadas, elas precisam ter o método MART, né? Não adianta se eu não consigo encaixar nisso, gente, se torna um sonho. Então, eu preciso entender o que é sonho e o que realmente é alcançável, atingível, aquilo que eu consigo realmente chegar. Porque tem coisas na nossa vida que talvez só com um golpe de sorte, igual o exemplo que eu trouxe, né? Ser mais rico que o Bill Gates. Eu vou trazer um ponto de vista aqui. Eu acho que o sonho ele é o topo de um funil. Para mim, o sonho é aquilo... O topo de um funil, exatamente. E que as metas elas vão fracionando ali ao ponto que elas se tornam uma realidade, um projeto mínimo viável. Então, exato. Tem lá o meu quadro dos sonhos, que eu também sou adepta, e dentro deles não basta eu jogar para o universo e achar que ele vai cair, que ele vai se realizar, ele vai se materializar. A gente tem um método, tem um planejamento, tem uma organização para que isso se torne de fato uma realidade, não só algo lúdico aí em que você deseja eternamente. Tem aquela piadinha, né? Tipo, a pessoa toda noite, quando vai dormir, faz uma oração e fala, né? Poxa, Deus, por que eu não ganho na loteria? Por que eu não ganho na Mega Sena? Aí toda noite a pessoa faz isso. Até que uma noite Deus responde, mas tu não joga, meu filho. Como é que eu vou te ajudar? Então, é mais ou menos isso. Exato. Quero ser bailarina do balé Bolshoi. Mas você nem começou a aula de balé ainda, né? Então, vamos traçando objetivos mais tangíveis e, aos poucos, a gente vai expandindo eles. Igual o meu. O objetivo de todo dia para a academia, eu fracassava, não conseguia, eu fazia errado, não tinha resultado. Espera aí, preciso de gente para me ajudar, vou fazer menos vezes na semana, mas aí eu não estou faltando. Já faz... Eu te acompanho, tá, Diego? Você não sabe, faço lá um né? Tá Pago? Nossa, faço. Tá Pago. Então. Tá Pago. E a foto do pratinho lá, tudo bem direitinho. Acompanho a dieta dele. Gente, ó, meta concluída com sucesso. Não está concluída, ela está em andamento. Verdade. Ela tem um processo aí. E quando eu chegar na meta, eu dobro a meta. Bom, Antônia, muito obrigado pela tua participação nesse Beauty Talks. Foi, acho que, bem enriquecedor, foi bem esclarecedor. Espero que para vocês que foram os nossos convidados hoje, tenha ficado compreensível e tenha aberto um pouquinho a mente de vocês para como a gente pode traçar as metas. Lembrem que a meta precisa de um método, porque senão, e se ela não se encaixa no método MART, ela pode ser, de repente, somente um desejo ou somente um sonho. Um desperdício de energia, de dinheiro, e deixa a gente frustrado, né? Então, não fique frustrado. Tenha o seu 2023 com bastante sucesso. Trace suas metas
E eu quero que vocês contem aqui nos nossos comentários. Favor, caso você esteja escutando no Spotify, vai lá no Instagram da SC Beauty, comenta, coloca nos comentários em algum post que tiver sobre esse episódio e conta pra gente. Qual que é o seu objetivo desse ano? O que você vai fazer? Conta pra gente aqui nos comentários. Se comprometa. Que a gente vai adorar ler isso. Se comprometa. Se comprometa. Se comprometa que publique, divulgue e faça isso acontecer. Um beijo para todos vocês. Um beijo, Antônia. E até mais. Obrigada, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.